Então, boa noite a todos. Nós estamos continuando a matéria de terceira VA. Vou lembrar vocês, então, que a matéria da prova é aula 1, aula 2, fórum 2, ele é avaliado para a terceira VA. A revisão, tem uma revisão aqui da aula 1 e 2, a aula 3, que são duas postagens, o fórum 3, tem a revisão também da aula 3, a aula 4, que foi dia 27 de abril. Então, até o dia 27 de abril, que é a aula 4, a psicanálise do desenho divertidamente, é a matéria da segunda VA. Resumindo, só vai cair psicanálise, tá? Na segunda VA. Só que o fórum 4 também vale nota para a segunda VA. Então, vocês não se esqueçam, inclusive o prazo dele é dia 21 de maio. Porque nós temos prazo para somar as notas e postar como professores. Então, se vocês... Aqui, esse fórum 4 aqui, ó, ele foi postado semana retrasada e está dizendo dia 21 de maio, a data limite. Então, se vocês não postarem, não tem como eu ficar indo e voltando e abrindo o fórum, tá? Porque a gente, repetindo, eu tenho prazo para lançar as notas de vocês. Bom, vamos lá, outra questão. O colega falou que não está conseguindo assistir às aulas. Eu acabei de olhar uma por uma das aulas antes de começar, quando eu vi no grupo falando que não estava, falando assim que ia abrir as aulas interrompiam. Possivelmente não são as minhas, porque as minhas que eu estou vendo aqui está funcionando normal. Pode ser um problema na internet da pessoa, porque na hora que eu abro todas aqui, elas estão normalmente rodando, tá? Então, tem que ver se não é um problema no computador ou de internet, tá bom? Porque que para mim tá normal. Bom, então, o comportamento desajustado é matéria da terceira VA, que começamos na aula passada a falar dele. E revisando o que a gente falou, eu estou me utilizando de um texto da apostila, um dos últimos lá da apostila, que vai ser, inclusive, o próximo fórum. Inclusive, já postei aqui o fórum 5 também. Não sei se vocês viram, só que esse fórum 5 é da terceira VA também, não é da segunda VA. Serão só 2 fóruns para a terceira VA, cada um valendo 15 pontos. E ele pode ser feito em grupo de até 4 pessoas também. Aí, esse fórum 5, eu estou pedindo para vocês lerem o texto que é no qual eu estou fundamentando a aula, tá? Esse texto está no final da apostila, do material que eu entreguei para vocês no início do semestre, e o título dele é Transtorno de Conduta e Transtorno de Personalidade Antissocial. Depois, nós vamos para o próximo texto, que é Psicopatia da Máscara da Sanidade à Máscara da Justiça. Os 2 textos estão no fórum 5. Quem tiver dúvida, eles estão descritos lá. Ou então, ouça essa aula de novo, que vocês vão ver qual é o texto, tá? Bom, resumindo o que a gente falou na última aula, esses transtornos de conduta e transtorno de personalidade antissocial, eles são relacionados aos transtornos de agir. São ligados aos transtornos de agir, tem a ver com o comportamento do indivíduo. Esses 2 são alguns dentro do universo da psicopatologia. Há vários transtornos do agir, dentre eles a gente destaca esses 2, porque é objeto da nossa aula, né? Do nosso conteúdo, que é exatamente falar do comportamento desajustado. Bom, há uma relação entre a doença mental e o crime. E, para isso, existem os manuais de psicopatia que vão buscar tecer diagnósticos dessas alterações de comportamento encontrados desde a infância, passando pela adolescência até chegar na fase adulta. Como a gente está falando da psicopatia, que é o próximo texto que a gente vai trabalhar, e que trata desse comportamento desajustado, esse material ele faz um recorte. Como é que pode chegar o indivíduo a desenvolver a psicopatologia ou, no caso, se tornar um psicopata?
Primeiro, nós temos aí o TDO, que é o transtorno de desafiador opositivo. Ele começa a aparecer na infância. O próprio nome já sugere, né? Quando a criança ela começa a desafiar o responsável, por exemplo, os pais. Quando os pais pedem para não fazer uma coisa, a criança vai lá e faz. Só que esse desafio é comum, né? É próprio do indivíduo querer descobrir e desobedecer. O problema é quando isso se torna excessivo e chega a caracterizar esse TDO. Esse TDO, que é o transtorno desafiador opositivo, se não for cuidado, ele pode se transformar no TC, que é o transtorno de conduta. E esse transtorno de conduta, especificamente, ele tende a evoluir para o TPA, que é o transtorno de personalidade antissocial, que é onde a gente quer chegar. Por quê? O TPA, ele só é diagnosticado depois de 18 anos. Por isso que nós vamos fazer uma referência dessa matéria com o Código Penal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, como esse diagnóstico só é possível depois dos 18 anos, eu posso afirmar que eu só tenho um diagnóstico de psicopatia para os autores que consideram o TPA como uma psicopatia depois de 18 anos. Antes dos 18 anos, se eu usar esse critério, se eu usar como sinônimo TPA de psicopatia, eu não tenho como afirmar que o indivíduo é psicopata antes dessa idade. Bom, esse TPA é uma patologia do agir. Eu já me adiantei, que é o objeto do nosso estudo dessa aula. Alguns autores consideram o TPA como sinônimo de psicopatia, mas nem todos os autores consideram o TPA sinônimo de psicopatia. Por quê? As abordagens de avaliação dos dois, as abordagens são diferentes. Então, o diagnóstico do TPA, que é o transtorno de personalidade antissocial, ele tem por critérios o comportamento do indivíduo. Já o diagnóstico da psicopatia, ele parte dos traços da personalidade do indivíduo. Então, como os critérios são diferentes, eu, particularmente, concordo com parte dos estudiosos de que eles não são sinônimos. Porque, como critério de abordagem, de avaliação é diferente, eu não posso considerá-los como a mesma coisa. Porém, há vários, repetindo, estudiosos desse tema que falam que eles são iguais. Tanto é que, como referência no Código Penal, já me adiantando nesse ponto, eles são sinônimos, tá? Então, eles seriam considerados sinônimos, o TPA como a psicopatia. E qual o reflexo disso? Como a psicopatia, o diagnóstico dela é relacionado à personalidade, não tem a ver com um critério de comportamento, traduzindo, o psicopata, ele não seria um doente mental. O psicopata é um traço da personalidade. Ele tem controle das emoções dele. Ele não tem um distúrbio mental para falar que ele tem um transtorno mental, é um doente. O psicopata, na verdade, ele tem uma persona única. Ele é um modo de ver a vida, de sentir único. É diferente do indivíduo que a gente considera, entre aspas, normal. Então, o psicopata no direito brasileiro, ele vai ser condenado e vai passar pelo processo comum. Já estou me adiantando aí no sistema penal, porque ele não é considerado doente. Então, sendo um diagnóstico de psicopatia, esse indivíduo não vai ter uma excludente de ilicitude que vocês já estudaram lá no artigo 23, 24, 25, 26 do Código Penal. Ele não teria aí uma excludente de imputabilidade. Ele não seria considerado inimputável e nem como se ele não tivesse cometido o crime, porque ele não teria condição de saber que ele não cometeu o crime. Por que o Código Penal considera que o psicopata não seria um doente? Primeiro, porque ele se utiliza do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que nesse Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o próprio nome já diz, ele vai trabalhar o transtorno mental associado com o comportamento.
Ou seja, o indivíduo que não consegue controlar suas emoções é que é tratado como doente. Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno bipolar e comete um crime, ele pode se invocar a sua incapacidade por ser doente mental e ser considerado inimputável. Não é o mesmo resultado de um psicopata, porque o psicopata ele tem como controlar as suas emoções. Então, o critério é básico. Se um indivíduo no Código Penal, para ser inimputável, é aquele que, segundo esse manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais, não tem controle das suas emoções. Aí ele tem um transtorno mental, ele é doente. Mas o indivíduo que sabe controlar suas emoções como um psicopata faz, porque você conversa com um psicopata, você fica assim, impressionado. E outra observação, não é uma recíproca verdadeira que psicopata comete crime, ou que todo criminoso é psicopata. Não existe essa lógica, tá? Aliás, há vários psicopatas, sociopatas, que são tidos, inclusive, como heróis. Você vê um indivíduo falando, ou a atitude dele, você já fala, isso aí é um sociopata, é um psicopata. E eles são tidos como heróis, sabem a hora que falar, sabem o que falar, são inteligentes, bem articulados, não estou dizendo na pronúncia, mas no pensamento, no que querem expor. Bom, então eu não posso associar que o indivíduo que tem transtorno mental é um criminoso, necessariamente, tá? Bom, enfim, o critério que o Código Penal utiliza é exatamente, segundo esse DSM, que é esse diagnóstico estatístico de transtorno mental, considera como doente a pessoa que não controla as emoções. Como o psicopata controla as emoções, ele não é doente. E aí que entra o problema do TPA, que é a pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial. Se considerarmos a avaliação desse TPA, o critério de abordagem de avaliação, que é comportamental, o indivíduo com TPA, segundo esse DSM, ele tem transtorno mental. Então, a princípio, ele não tem controle das suas emoções. Então, ele seria inimputável. Mas, se eu considero o TPA sinônimo de psicopatia, eu estou usando o mesmo critério de abordagem de avaliação para diagnosticar o psicopata como o TPA. Por isso que muitas pessoas que têm o TPA foram diagnosticadas como psicopatas e elas são imputáveis, elas respondem como agravante, atenuante, o que for. Lembra do último caso mais recente aqui em Goiás, que é aquele cara de Goiânia que matou não sei quantas mulheres, né? E foi até entrevistado aí em várias emissoras, fizeram até reportagem do dia em cima dele. Então, são pessoas assim que tem até uma série na Netflix e contando uma história também do psicopata muito famoso nos Estados Unidos, que também fazia coisas horrorosas, matou muita mulher, Burton, não sei o que lá, Burton. É bem interessante a história dele. Então, é até bom assistir para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, no Código Penal, no direito brasileiro, ele usa a mesma abordagem da psicopatia para tratar o TPA. Então, se fosse, eles são imputáveis, eles respondem pelo fato criminoso. Bom, aí depois que a gente passou dessa etapa aqui, nós fomos lá para o transtorno de conduta, na aula passada. E eu voltei a falar desse DSM-4, que traz o conceito de transtorno de conduta, ou pelo menos as características. O transtorno de conduta, o próprio nome já fala, ele é caracterizado por um padrão repetitivo e persistente, né? Não confunda transtorno de conduta com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que também tem por essa característica a repetição, né? A pessoa que tem TOC lava as mãos várias vezes, pega a mesma coisa várias vezes, ela tem que conferir se a porta foi fechada mais de uma vez, ela até sacode a porta para ver se está fechando mesmo, e ela é persistente naquilo, né? Se ela não voltar para conferir se a porta está fechada, porque ela acabou de fazer, ela não consegue dormir porque fica com aquilo na cabeça. Então, é o iníciozinho do TOC. Mas o transtorno de conduta parece, mas não é. O transtorno de conduta seria o padrão repetitivo e persistente, por exemplo, de violação de normas sociais.
por isso que ele se torna grave e se não for tratado, ele leva ao TPA. É aquele caso que a mãe fala, menino, não faz isso, menino, não faz isso. Ele finge que a mãe é uma parede, ele vai lá e faz. E a mãe fala mais de uma vez, ele vai lá e faz a mesma coisa mais de uma vez, tá? Bom, antes dos 10 anos, se esse TC for diagnosticado, que foi o que a gente falou na última aula, o indivíduo tem mais propensão de desenvolver o TPA, tá? Agora, se o diagnóstico desse TC for após 10 anos, ele tem menos propensão de desenvolver o TPA. As características desse transtorno de conduta estão lá no material, na apostila, e lá fala que o indivíduo, as violações, principalmente sociais, que ele comete, né? Está na página 156 da apostila. Pessoal, espera só um momentinho, deixa eu fechar a porta aqui. Bom, então, eu vou ler para vocês algumas das características que está na apostila, na página 156 desse texto. Por exemplo, como é que eu diagnostico isso? Agressão de pessoas a animais. Frequentemente, esse indivíduo provoca ameaça, intimida pessoas. Frequentemente, esse indivíduo lembra que ele é criança ainda, né? Porque o transtorno de conduta antes dos 10 anos ou depois dos 10 anos. Antes dos 18, lógico, né? Porque com os 18 anos é que eu consigo diagnosticar o transtorno de personalidade antissocial. Então, isso aqui seria ou criança ou adolescente que desenvolveria o TC. Ele frequentemente inicia lutas corporais, utiliza uma arma capaz de causar dano sério, físico, à pessoa sabendo que causa esse dano, mas não se preocupa, por exemplo, um estilingue, né? Foi fisicamente cruel com alguém, com pessoas ou com animais, acaba fazendo pequenos furtos, roubos, né? Forçou alguém a uma atividade sexual consigo, por exemplo, principalmente na adolescência, começa a destruir propriedade, pichação, quebrando, sai na rua, sai quebrando muro, porta dos outros, vidraça, enfim. Esse transtorno de conduta, que é essa repetição e persistência, seria quanto às normas sociais, tá? Bom, qual que é a fisiologia? O que caracteriza esse indivíduo? Não é só o aspecto da psique, tem relação com o aspecto fisiológico também. E muito, né? Por isso, da necessidade de procurar um psiquiatra, que vai cuidar da fisiologia da mente e procurar entender o que está acontecendo e diagnosticar como que tá os hormônios desse indivíduo. Então, veja bem, existe até uma fórmula para diagnosticar o TC. Se identificar baixos níveis de serotonina, com aumento acima da média da testosterona, eu tenho uma maior probabilidade de ter transtorno de conduta. Os altos níveis de testosterona, já tem estudos sobre isso, assim, é pacífico, são associados à agressão. E o baixo nível de serotonina, que é o neurotransmissor, que seria um inibidor de respostas negativas socialmente não aceitas, se eu tenho esse baixo nível de serotonina e um alto nível de testosterona, esse indivíduo ele tem a propensão de ter esse transtorno de conduta. Lembrando que o transtorno de conduta é um transtorno mental, então ele é classificado como doente, tá? E então, veja bem, a proporção, segundo esse manual, que inclusive é estatístico, é de 4 por 1, 4 chances maiores de ocorrer em meninos em uma de menina. Por quê? Porque é associado com o hormônio masculino. Então, a probabilidade de ter TPA em homens, ou a psicopatia nos homens, é maior por conta dessa associação fisiológica com o indivíduo, com o menino, tá? Associando-se ao alto nível de testosterona. Bom, lembrando que nós somos hormônios puros, né? Praticamente o que nos movimenta, a energia,
nossa vida é controlada pelo nosso hormônio. Primeiro, pelo sangue, que é o que leva o nosso oxigênio e nos desintoxica, né? E segundo, o hormônio que te faz ser o que você é. Você vê o tanto que é sério isso. Por isso que a pessoa tem que ir para um psiquiatra, tomar um remédio para aumentar a serotonina, controlar esse hormônio, que aí tem tratamento. Isso é tão interessante, a questão do hormônio, que uma pessoa que desenvolve um transtorno de personalidade antissocial, tem estudos que indicam que ela reduz esse... Se eu considerar o TPA como um critério comportamental, uma doença, porque é associada ao comportamento, o indivíduo tende a diminuir o grau dessa doença depois dos 40 anos. Por quê? Porque a testosterona vai diminuindo. Olha que interessante isso. Então, muitas situações de pessoa que tem extremamente violenta, se tivesse passado por um psiquiatra tomando remédio, com certeza não estaria no grau que está, né? Ou que possa vir a ter. Bom, as origens desse transtorno de conduta, que também vão ser as mesmas origens lá do TPA, porque ele vai levar o TPA, são origens genéticas, né? E também pode ser ambientais. Então, você pode herdar esse TPA ou esse... Vamos lá, no recorte, nós estamos falando de TC. Você pode herdar o transtorno de conduta dos seus pais ou de alguém na sua família que tem isso, bem como você pode adquirir no ambiente que você foi criado. Por isso que eu passei o fórum para vocês, o Fórum 5, que é em cima de um documentário que se chama A Ira de um Anjo, que conta a história de uma menina que, no início da vida dela, ela foi violentada. Então, até uns 2 anos de idade, ela foi violentada pelo pai. Não vou falar mais nada para vocês assistirem. E aqui mostra o resultado dessa violência nessa menina, e não é menino. E eu postei esse A Ira do Anjo de propósito, porque nós estamos falando aqui que a probabilidade do TC desenvolver é em homem porque é associada à testosterona, mas existe na menina também. A propensão é de 4:1 para meninos, tá? Agora, por que pode desenvolver no indivíduo, sendo homem ou menina? Também fatores ambientais, onde o indivíduo é criado, tá? Que é aí que eu quero, em cima desse fórum, vocês têm que compreender essa matéria para poder responder esse fórum, tá? Que é em cima desse caso da Beth, que é a história dela nesse documentário A Ira de um Anjo. Bom, quais fatores genéticos levam ou são relacionados ao TC, transtorno de conduta? Dependente de álcool, né? Se os seus pais, ou o pai ou a mãe, ou alguém próximo nessa linha aí genética foi dependente de álcool, ele pode levar esse TC para o seu legado, né? Para o seu filho, para o seu neto. Alguém que tenha transtorno de humor também transfere o TC, esquizofrenia, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o próprio TC. Então, são 4 doenças, são consideradas doenças, que podem geneticamente transferir o TC. Repetindo, a pessoa alcoólatra, o transtorno de humor, esquizofrenia, TDAH e o próprio TC, tá? E, por fim, os fatores ambientais. Bom, terminando aqui a questão do transtorno de conduta, vamos entrar agora no transtorno de personalidade antissocial. O diagnóstico oficial desse TPA, ele é descrito no DSM, né, que a gente já falou no início, que vai falar dos transtornos mentais, DSM-4. Então, veja bem, se o diagnóstico oficial está dentro desse manual de diagnóstico de transtornos mentais, que é o número 4, então a pessoa que tem TPA pelo diagnóstico, ela é doente, ela não tem controle das suas emoções. Porque se eu me utilizo do critério comportamental, que é o que o DSM faz, esse indivíduo não pode ser tido como psicopata. Porque o psicopata, repetindo, ele não tem ele tem controle das suas emoções, e o critério da psicopatia não é comportamental, é relacionado à sua personalidade. É uma persona diferente. O indivíduo tem uma personalidade diferente do que seria a maioria das pessoas. Agora, o TPA não.
ele não teria controle específico das suas emoções, por isso ele seria considerado uma pessoa vítima de um transtorno mental. Bom, por que isso é importante entender? Porque esse TPA ele tem vários nomes, alguns doutrinadores dão outros nomes para ele, e o problema é o que o Brasil usa, no caso do direito penal, para reconhecer o indivíduo como TPA. O PNEL chama TPA de insanidade sem delírio. O Pricart chama TPA de insanidade moral. Lombroso, você já deve ter estudado, né? Lombroso, ele considera o TPA como uma delinquência nata. Para ele, o indivíduo já nasce ruim, não tem solução, não tem tratamento, então isola esse ser humano, né? Por isso que eu quero que vocês assistam A Ira de um Anjo, né? Para vocês verem se a pessoa tem ou não esse tratamento. A psicopatia, que é o que o direito penal se utiliza desse conceito, então ele é associado a psicopata, que é o COC, que vai dar esse conceito. Sociopatia, também há uma relação entre psicopatia, sociopatia e TPA, que sociopata já é usado por Licken, e atualmente ele é conhecido como TPA. Como eu disse, depende qual é o seu manual bibliográfico aí que vai ser usado como referência para dizer se TPA é igual a psicopatia e sociopatia ou não. No caso do direito pátrio, entende que sim. Então, esse indivíduo ele é imputável. Repetindo. Bom, quais são as características do indivíduo com TPA? Eles são indivíduos destrutivos, emocionalmente prejudiciais, desorganizam o meio e as relações sociais, então eles conseguem causar onde eles moram, onde eles vivem entre os amigos, confusão, colocam uma pessoa contra a outra, são ardilosos na hora de falar de alguém, causam sofrimento às pessoas que vivem ao seu entorno, são egocintônicos, ou seja, eles, em primeiro lugar, são eles e se acham, como diz a minha filha, se acha a última bolacha do pacote, né? Não sentem culpa, eles não têm ansiedade ou remorso daquilo que fazem ou falam. Falam mesmo, dor que doer e tá nem aí. É assim e pronto. Quem gostar, que gosta, quem não gostar, que se... né? Que chora esse pitanga na esquina. Bom, então eles não têm remorso, não têm ansiedade, não têm necessidade de reparar o dano que eles causaram, porque eles não entendem que aquilo é um dano, eles entendem que aquilo eles tinham que fazer mesmo, doa quem doer, repetindo. São extremamente impulsivos, a pessoa está conversando com você, de repente ela explode de uma vez, até assusta, se fala assim, tem até medo de conversar com a pessoa, porque no momento está falando normal, de repente a pessoa estoura. São hedonistas, buscam prazer a qualquer preço, entenda-se esse prazer como que consideram viver bem. Então, aquilo que satisfaz essa pessoa, eles vão buscar aquilo ao máximo possível, independente da situação. Quando fala que esse hedonista, inclusive o que os estudiosos resumem o hedonista numa frase: eu quero o que quero quando quero. Então, são pessoas, repetindo, egocintônicos, preocupam só com eu, sem olhar o social e ver o que o outro tem a ver com essa relação do eu, né? Por isso são hedonistas. São superficiais quanto aos sentimentos, não têm apegos, né? Veem o sofrimento como uma coisa da vida, corriqueiro, tem que sofrer mesmo que se passe. E nós temos aí características de indivíduos assim que associando com crime, por exemplo, os estelionatários, né? Então, quando você vai conversar, o estelionatário, ele não paga, ele não tem o menor remorso, ele não pensa que aquilo que ele não pagou vai causar um dano para quem não recebeu, e eles fazem isso, depois a pessoa trabalha e consegue isso, é assim mesmo. Então, seria um caso aí até de diagnóstico de sociopatia. Fala, João. Fábio. Ô, Fábio, fala. Não, a senhora já falou agora diagnóstico de sociopatia, era isso mesmo que eu ia perguntar. Se o hedonismo ele se classifica como uma patologia, uma sociopatia, ou se é só fruto do egoísmo, um desvio assim, de personalidade, alguma coisa nesse sentido?
Não, olha só, veja bem. Por isso que eu pedi para vocês assistirem divertidamente. Nós temos 5 emoções básicas, né? São 5 sentidos que a gente fala e que o divertidamente tenta apresentar em emoções. Os sentidos ouvir, falar, tato, cheiro. E no divertidamente ele associa com raiva, com tristeza, com alegria. Precisamos desses 5 sentidos e dos 5, e basicamente, divertidamente, falo de 5 emoções básicas, e elas têm que ter um equilíbrio. Eu preciso sofrer, a tristeza é importante para a pessoa mudar, eu preciso de alegria, a alegria é importante para me impulsionar, mas a falta de uma e o excesso da outra desequilibra e causa doença. O excesso da tristeza é associado com a baixa serotonina, ela leva à depressão, que é uma doença. O excesso da alegria, que tem associação com a adrenalina, torna o indivíduo inconsequente e ele pode desenvolver aí o transtorno bipolar, que é a pessoa que é extrema, ou ela é muito alegre em determinado momento e muito triste no outro momento. Tem a ver com os hormônios de novo. E hormônios como ocitocina, dopamina, que é o hormônio que a droga, né, acelera, que te dá a sensação de prazer, por isso que você vicia, a endorfina, a serotonina. Então, são hormônios que tentam controlar as nossas sensações. Bom, então, uma pessoa que é egocêntrica, ela não é necessariamente doente. Uma pessoa que tem, por exemplo, que é hedonista, ela não é doente. O problema é quando ela não controla isso. Se ela não controla, ela está sendo, aí tem vários, é uma tabela com vários diagnósticos que tem que ser observado. Quando a gente fala observar, não é de uma conversa, é um estudo que é feito, por isso que é uma análise, né? Você vai analisar o indivíduo aí um período. O psiquiatra não passa por essa análise, que para ele é simples. Ele pega o quê? Manda fazer o exame, pega o exame hormonal, olha lá, serotonina baixa, igual eu exemplifiquei, testosterona alta, filho, você está desenvolvendo TC, vamos tomar remédio para baixar isso aí. Para ele é assim. Agora, quando a pessoa vai para o psicanalista ou para o psiquiatra, ele vai, ou psicólogo ou psicanalista, ele vai fazer essa análise para pegar o histórico desse indivíduo e tentar descobrir o que ele tem feito. E ali, você tecer que a pessoa tem essa doença ou não e conseguir controlar, tá? Lembrando que uma vez a pessoa tem uma doença mental, sempre ela vai ter. O que ela consegue é neutralizar essa doença. Por exemplo, eu tive pânico em 2012, então eu sempre vou ter esse problema. O que eu consigo é neutralizar por diversos tratamentos que eu consegui fazer com terapia, né? Então, nos momentos que eu sei que eu estou em crise, eu não vou cutucar o meu sistema, que eu sei que não está bem. Então, veja bem, eu não posso falar que a pessoa que é hedonista tem isso, e nem que a pessoa que é egocêntrica é doente, tá? Vários sintomas que juntos dão esse diagnóstico, que são sintomas persistentes. Repetindo, tem que ser persistente. De onde o TPA nasceu? O TPA nasceu do transtorno obsessivo, né? Depois ele foi para o transtorno de conduta, depois ele chegou no TPA. Então, ele vem exatamente começando lá do filho que vai contra o que a mãe fala, né? Então, ele opõe tudo que a mãe fala. Por isso que a gente fala que é um transtorno opositivo, né? E repetitivo, compulsivo. Então, ele está repetindo aquilo ali. Ele está indo, a mãe fala uma coisa e ele faz outra. O problema é que o excesso daquilo, a pessoa começa a entender que é normal. Você sabe quando o indivíduo começa a ficar doente? É quando os pais, vou dar um exemplo aqui, o menino bate na cara do pai. Aí todo mundo acha lindo. Ai, que gracinha. E ri. O menino vai aprender que aquilo é o quê? Errado ou certo? Tá rindo? É legal, né? Aí ele bate de novo, mais forte. Ai, filhinho, para, não pode. Aí ele bate terceira vez,
deixa de ser bonitinho. Na quinta, quer castigar o menino, o que ele aprendeu por 5 vezes que era legal, porque todo mundo riu daquilo e acha legal. E aquilo ficou lá no inconsciente dele como legal. Agora, como é que você vai mudar e explicar para o inconsciente do indivíduo que aquilo não é legal, é errado? Sendo que quando ele começou a fazer, você achou legal e bonitinho. E o primeiro símbolo dele foi a sua risada. Esse é o problema. Então, esses indivíduos, eles não têm associação que a gente deveria produzir sabendo que é certo ou errado, porque eles aprenderam lá no id deles, lá no inconsciente, no primeiro momento, que aquilo era interessante. Agora, se querer mudar isso que ficou lá no inconsciente, é meio complicado. Lembrando que o inconsciente, 90% dele é o que manda o indivíduo ser o que ele é. E aí, o que esse indivíduo começa a fazer? Ele é uma coisa na frente do pai e da mãe. E fora do pai e da mãe, ele é outra, né? Que aí desenvolve aí o TDO, que é esse transtorno desafiador opositivo. E vai caminhando para isso. Então, veja bem, o simples fato da pessoa ter qualquer uma dessas características, ela não é doente, tá? E lembrando que a pessoa que tem essa característica não é necessariamente criminoso, tá? Pessoal, tem 2 minutos aqui, eu vou falar de um ponto importante aqui para a gente terminar essa parte. Bom, então, repetindo, nem todos os indivíduos que têm TPA são criminosos, ao contrário. Esse indivíduo que não é criminoso, ele é até admirado, tá? São pessoas que são admiráveis socialmente, são pessoas extremamente inteligentes. Eles têm um transtorno numa área. Gente, quem tem depressão, não tem nada a ver depressão com inteligência, não. Não tem nada a ver transtorno bipolar com inteligência, não. Não tem nada a ver pessoa que tem pânico com inteligência, não. É uma área que a pessoa tem uma fragilidade na mente. Então, esse indivíduo aqui, ele é extremamente inteligente. Tanto é que ele se torna, por exemplo, um estelionatário, né? Todo mundo confia nele. E confia nele cegamente, porque ele tem um poder de convencimento impressionante. Outra coisa, tal transtorno não é considerado uma doença, repetindo, no direito penal. Então, esse indivíduo, ele é considerado imputável, ele vai responder por crime. Depois, quem puder, dar uma olhada nesse caso desse maníaco aí de Goiânia, né, que matou mais de 20 mulheres. E essas doenças não prejudicam sua capacidade de inteligência, mas o critério que o direito penal se utiliza para falar com a pessoa inimputável é se ele não tem controle das emoções, repetindo, e o psicopata teria. Tem uma série muito legal, gente, que é o Lúcifer. Não sei se alguém já assistiu. Inclusive, eu acho que eu passei para vocês o efeito Lúcifer, que tem alguma coisa a ver, não sei se foi o Fórum 3 ou o Fórum 4. Mas essa série do Lúcifer é exatamente isso. Uma simbologia, não é o Lúcifer, não vamos colocar ele é representado pelo capetão mesmo, né? Pelo capeta. Mas tem uma coisa muito interessante. O Lúcifer, na verdade, ele desenvolve um TPA.